Em pauta. Em pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade. Com a jornalista Blenda Maraíza. No ar. Programa Em Pauta. A sua revista eletrônica semanal. Olá, assinante. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso programa Em Pauta. Hoje nós vamos falar sobre uma pauta super interessante, que é com relação à licença de paternidade. Quer saber mais sobre direitos, principalmente para os novos papais, os pais de primeira viagem? Pois é, para nos explicar direitinho sobre essa pauta, a gente recebe aqui nos nossos estúdios a doutora Eliane de França, que é advogada e especialista em direito de família e também em sucessões. Doutora, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Obrigada, eu agradeço o convite. Olha, gente, uma pauta interessante, principalmente com relação à licença de paternidade. A gente não se vê comentando muito sobre isso, né, doutora? A gente vê muito licença de maternidade. A de paternidade não é tão comum assim, né, doutora? É verdade, a gente fala bem pouco, né? Talvez um pouquinho mais a gente começou a ouvir falar do ano passado para cá, que houve uma extensão desse período aí. Como é que funciona essa licença, já para os nossos assinantes acompanharem? Então, a licença funciona da seguinte maneira. Garantido constitucionalmente, desde a Constituição de 1988, são 5 dias. Os pais empregados que trabalham de carteira assinada têm direito a esses 5 dias e são 5 dias remunerados. Olha que bacana. E todos os pais, então, seja ele biológico, seja eles adotivos, todos eles têm essa prerrogativa a esse direito. Exatamente. Sejam pais biológicos ou adotantes, todos têm o mesmo direito. E aí, como é que faz? Por exemplo, se ele é empregado, ele tem que fazer esse acordo com o patrão. Mas se ele for autônomo, tem alguma norma, enfim? Se ele for autônomo, se ele for empregado, passa com o nascimento do filho. Ele leva, apresenta à empresa a certidão de nascimento e automaticamente ele tem direito aos 5 dias. Né? Se ele for um trabalhador autônomo, mas ele for contribuinte do INSS, ele pode apresentar isso e ele vai ter direito aos 5 dias garantido. E aí, no caso, não tem desconto no salário desse pai, não, né? Absolutamente. São 5 dias garantidos com o salário integral. Olha que interessante. Aqui no Brasil são 5 dias para os homens e a licença de paternidade para as mulheres chegou até 6 meses, é isso? Isso. São 4 meses e, dependendo dos casos, pode se estender até 180 dias, que são 6 meses. Isso para as mulheres. E alguns outros países interessantes, né? A Suécia, a gente tem, eu pelo menos ouvi numa pesquisa aqui para a gente fazer a nossa pauta, mais de 400 dias, e aí no caso lá podem ser os dois, o pai e a mãe, os pais de uma forma geral, tiram essa licença com a criança. Que delícia que deve ser lá, hein, né, doutora? Não, maravilha, né? Eu espero que o nosso direito, né, que a nossa legislação caminhe para isso também, né? Porque a gente sabe que é de fundamental importância para a criança que nesses primeiros meses de vida ela tem um acompanhamento tanto materno quanto paterno no seu desenvolvimento, né? Lá também a gente tem que levar em consideração que esses países europeus, esses países que a gente fala, eu acho nem mais certo falar desenvolvidos, o primeiro mundo, mas enfim, nesses países a gente tem que levar também em consideração a baixa taxa de natalidade, né? Então, por isso tem esse incentivo para que os pais fiquem mais tempo em casa com seus filhos. E o bom é que lá eles podem até dividir, né? Tipo, a mãe fica 6 meses, que é esse prazo mínimo, né? Que eles falam que a criança tem que, né, amamentar direto na mãe. E aí tem o contato, ela retorna para o mercado de trabalho, para ela também não ficar defasada, o mercado de trabalho tem todo esse contexto. E nos próximos 6 meses quem fica é o pai. É ótimo, a divisão das tarefas, né? Eu acho essa modernidade boa está caminhando para isso, né? A sociedade está caminhando justamente para isso. Olha, falando nessa questão de tempo, existem outras instâncias, por exemplo, servidores, né, públicos, têm diferenciação com relação a períodos também dessa licença, doutora, aqui no Brasil? Existem sim. Hoje, na nossa legislação, funciona da seguinte maneira. Os servidores federais civis, eles já têm garantido 20 dias direto de licença paternidade. No nosso estado, no estado de Goiás, com a Lei 10.460, os servidores que são regidos por essa lei, existe um projeto de lei em tramitação na Assembleia para que seja estendido também para esses servidores os 20 dias. Os servidores militares, por exemplo, que também são federais, mas eles são militares, eles ainda possuem somente os 5 dias. Existe também um projeto de lei em tramitação. E uma curiosidade, está em tramitação também lá no Congresso um projeto para que os
avós maternos possam ter garantido o direito também dos 5 dias. Por que isso? Porque naqueles casos onde o pai não reconhece o filho, ou a avó ou o avô pode poder acompanhar sua filha, né, nesse momento tão delicado, que a gente sabe que é um momento delicado para a mulher, né? Olha, para você que está sintonizando agora o canal 14 nesse momento, nós estamos aqui no programa Em Pauta e a pauta dessa edição de hoje é sobre licença de paternidade. E a gente recebe aqui os nossos filhos, a doutora Eliana França, que é advogada e especialista em direito de família também, questão de sucessões, que também envolve, né, a questão de direito de família, que casa é outra pauta, né? E nós estamos falando sobre essa licença que a gente não ouve muito se falar. A gente fala mais sobre a questão de paternidade, filhos, logo a gente remete à mãe. A gente esquece desse personagem que é tão importante quanto a mãe, que são os pais, né? Sem eles também não tem a possibilidade de vir, né, essas crianças ao mundo. Então a gente precisa também destacar e, na verdade, esclarecer também essas questões desses direitos. Porque a maioria dos homens, às vezes, nem sabem, né, essa possibilidade. Por exemplo, eu não sabia nem estava tramitando essa possibilidade de se expandir de 5 para 20 dias esse contato com crianças no Brasil. Assim, a gente precisaria divulgar mais, né? Os órgãos em geral, as próprias empresas precisariam divulgar mais, falar mais, incentivar mais, como você fez o exemplo da Suécia, né? Enfim, no Brasil a gente precisava adquirir essa cultura mesmo, né? É importante ressaltar que existe hoje um programa que se chama Empresa Cidadã. Explica pra gente, doutora. É um programa do governo federal. A empresa faz um cadastro na Receita Federal e, a partir desse cadastro, essa empresa automaticamente está fazendo parte desse programa, vai receber incentivos fiscais. O funcionário dessa empresa, que faz parte da Empresa Cidadã, ele passa a ter de 5 a 20 dias de licença paternidade. Então, olha que bacana. Então, a gente teria que ter mais divulgação, mais publicidade nos órgãos, na mídia, né? Para que outras empresas, porque ainda são poucas empresas que fazem parte desse programa, para que outras empresas possam se tornar para fazer parte desse momento, que é o momento que a gente estava falando antes, um momento tão importante na vida da criança, na vida do casal. Né? E aí, como é que funciona? A empresa, ela tem que entrar no site específico, entrar em contato, como é que é? Isso, a empresa pode procurar o site da Receita Federal, ou pessoalmente na própria Receita, e lá eles dão todas as informações necessárias para o cadastro. Mas é bem simples, não tem muito segredo. E como no caso o pai fica ausente esse período, e aí no caso quem recebe essa empresa para esse período que o pai não está sendo produtivo ali no trabalho, aí é o governo federal. É assim que funciona, doutora? Na verdade, são incentivos. A empresa vai ter alguns descontos, alguns incentivos fiscais, aí fica um pouco elas por elas, né? Mas é garantido ao pai o pagamento integral do salário, tá? Ele não vai ter nenhum desconto. Olha, a gente teve recentemente a aprovação, né, da reforma, a nova, né, reforma trabalhista, né, umas modificações com relação à legislação. Teve alguma alteração com relação à licença de paternidade? Não teve e nem pode haver. É importante ressaltar que a licença dos 5 dias que é garantida aos pais é uma licença garantida pela Constituição Federal. A nossa Constituição é a nossa lei maior, né? Então, nenhuma lei sobrepõe à Constituição. Então, dessa feita, a CLT não pode se sobrepor à Constituição. Então, não pode haver alteração. Bom, tem algum caso dessas experiências ali, né, ao longo do trabalho do direito que te chamou a atenção com relação à licença de paternidade? Eu acho que o caso mais curioso mesmo, como assim, é mais recente, é a questão da adoção mesmo, né? Mais procuram porque estão em dúvida se eles teriam direito à licença paternidade, e especificamente em casos de casais homossexuais, né? Nesse caso é garantido a um dos pais essa licença. A só um? A um dos pais. Mesmo os dois sendo homens, não? Não, porque aí o outro vai ter a licença maternidade garantida, que vai ficar mais tempo com a criança. Mesmo sendo homem, então vira licença maternidade. Interessante essa questão do direito. Sim, exatamente. Mas os dois não deixam de, digamos assim, não deixam de usufruir desse direito. Desse direito, dessa garantia. Olha que interessante. E para eles conseguirem, aí vem toda uma... É mais difícil para o público? Não, uma vez feito todo o processo de adoção, a criança passa a ser filho legítimo, então não é só dar entrada na empresa
empresa onde trabalha. Então, não tem nenhuma burocracia diferenciada, não. Ao mínimo se espera que não, né? Exatamente, né? Doutora, mais algum ponto dentro dessa questão da licença de paternidade que a gente possa esclarecer para o nosso telespectador, que a gente deixou de frisar? Nós trouxemos aí os dados interessantes com relação ao projeto para expandir para 20 dias, mudanças até para servidores, né? Públicos, que no caso aí militares, e até do Estado de Goiás, essa possibilidade de ampliação, licença para os avós maternos também. Mais alguma novidade nessa área, doutora? Olha, por enquanto ainda não. A gente só espera que esses projetos tramitem de forma mais célere, né? Para garantir o quanto antes esse direito, tanto das crianças, né, quanto dos envolvidos, né, o pai, avô, avó, enfim. E que se torne de maneira igualitária essa participação, né? Porque acaba que se torna, tem o pai de classe A, que é aquele que já tem garantido o direito aos 20 dias, e o pai de classe B. E não é justo, né? A gente tem que ter isonomia, tem que ter igualdade para todos, né? Pelo menos na lei fala, né? Que somos todos iguais. Lei, mas né, a gente é confiante, a gente espera que consiga tramitação rápida e que logo, logo a gente tenha já essa garantia estabelecida. Talvez não chegar a mais de 400 dias, né? Mais de um ano aí, mas pelo menos uns 6 meses para os dois, né? Seria já 6 meses, 2 em casa, já seria bem satisfatório. Eu creio que o desenvolvimento da criança seria totalmente diferente, né? Com certeza, com certeza. Eu acho difícil os 400 e passa dias, né? Mas os 6 meses seria o ideal, né? Seria ideal, seria uma situação realmente fantástica, já, né? Seria um avanço para o Brasil, com né, certeza. Doutora? E aí, como na Constituição fala que a família é a base da sociedade, né? Realmente a gente teria provavelmente famílias já mais estruturadas. Muita coisa que a gente vê hoje, muita situação ruim que a gente vivencia hoje, talvez seria evitada se as crianças tivessem esse contato direto com os pais, né? Então, seria o ideal. Para realmente a gente ver o diferencial de hoje, que a gente vê. Claro, os pais têm toda essa questão de trabalho, a gente tem que respeitar. E as mães também, que ficam nessa divisão, né? Vou ser mãe, mas como é que fica? Como fico no mercado de trabalho se me ausentar há tanto tempo? E aí acaba, então, deixando as crianças em creches, enfim. Aí já se acaba se crescendo em um outro contexto de educação, dentro familiar, enfim. Talvez pode se formar um novo contexto, né, de família da nossa sociedade, se a gente conseguir essa licença paternidade junto com a da maternidade, né? Exatamente, exatamente. Seria o ideal, né? Seria o projeto ideal, né? Que a família, sendo base da sociedade, tivesse essa convivência por mais tempo, né? E a gente sabe que ali na primeira infância, nessa primeira fase, é onde a criança está desenvolvendo todos os... que ela mais necessita, mais né? necessita, né? E se tivesse esse acompanhamento de perto, tanto do pai quanto da mãe, seria o ideal. E também o favorecimento de creches, né? Que as empresas pudessem, então, ter um olhar mais, né, mais, digamos assim, mais carinhoso pelos seus colaboradores e ver essa questão de família, né? A crescente número de creches também, né, doutora? Sim, exatamente, exatamente. Até a nível municipal, estadual, claro, também, né? Seria interessante, né? Doutora Eliane França, que é advogada especialista em direito de família e também em sucessões. Doutora, foi um prazer recebê-la. Obrigada por ter trago essa pauta tão interessante e necessária, que é com relação à licença de paternidade aqui dentro do nosso programa. Eu agradeço o convite e estou à disposição. Obrigada, doutora. Bom, com a doutora aqui, nós encerramos o programa de hoje e falamos sobre licença de paternidade. Gostou do programa? Gostou da pauta? Dê um like aí no nosso canal do YouTube, se inscreva, compartilhe, esparrame essa questão aqui, essa pauta tão importante que não é tão debatida na nossa sociedade, que precisa se levar aí os esclarecimentos aos pais, principalmente aos pais de primeira viagem, né, aos pais adotivos, enfim, toda a sua esfera aqui na nossa sociedade, a gente quer contribuir com o processo de esclarecimento de educação mesmo. Obrigada a todos por essa audiência qualificada e até uma próxima edição. Até lá. Em Pauta. Em Pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade, com a jornalista Blenda Maraíza. No ar. Programa Em Pauta. A sua revista eletrônica semanal.